Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Vem. Aí sim, agora sim. Casado para sempre. Paz para toda a vida de Ryan Patrick. Eric Kaique. E a voz da Maria Lina. Nossa princesa. Eu não posso esquecer da Maria Lina. Não. Se eu esquecer, ela não chama vovô Wico. Wilke. Eu já nem sei mais o que é que ela fala. Cada hora ela fala uma coisa. Wilke. Um nome desse tão simples de falar. Também complicou a garota. Bom, se você ainda não é inscrito na Atitude TV, inscreva-se aí na Atitude TV. Faz o seguinte, curte, comenta e compartilha. Agora tem um tal de hypar aí, porque hypar dá mais visualização, conecta com mais pessoas e os conteúdos vão alcançar mais pessoas. E se você não segue a gente nas redes sociais, @Ministério da Família, IBA... E @Atitude Família Cash. E lá vai ficar por dentro de tudo que rola aqui. Rola no podcast da família. Isso aí, tem um videozinho, fizemos um vídeo aqui do bastidor, e a gente vai fazendo isso, né? Isso. Faz uns compartilhamentos Você legais. Você é o influencer. Influencer? Todo dia um videozinho, na verdade? Tá bom, então. Ela me deu até de presente um microfone e tal, ela falou que eu sou influencer. Hoje nós estamos aqui com um casal que a gente já conhece há alguns aninhos, né? Tivemos o privilégio de caminhar com eles numa outra 15 anos, igreja. eu acho. Por aí. Quase não demos risada, quase não nos divertimos, para não falar o contrário. Mas a gente tem um... Natália sempre rindo. E você não, né? Você não. E você não. Gente, a gente está muito feliz de receber eles aqui. É um casal de amigos, de irmãos, mas, acima de tudo, de servos. A gente sabe da história de vocês e são servos. E hoje vou deixar que vocês se apresentem para a gente contar uma linda história de amor que existe, mas que insiste e persiste pela fé e pela graça e bondade de Deus sobre a vida de vocês. Doutor Marcos Zumba, nosso querido irmão, Natália Zumba, sejam bem-vindos ao Família Cash. Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assistindo. Depende do horário, né? Que o pessoal que está lá nos Estados Unidos não tem hora diferente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse convite foi maravilhoso. Eu sou a Natália do Marcos Zumba. Eu sou o Marcos Zumba da Natália. Casados para sempre. Eu sou Opa. Eu lembro, fizeram lá com a gente casar. Primeiro. Era o start com a gente lá na 15 anos atrás. Isso mesmo. Denso. E eu estou muito feliz de estar aqui mesmo com vocês. A nossa igreja, Atitude, somos da Atitude Orlando. É uma atitude só, né? Uma só. Nós congregamos em Orlando, pastor Sally. E estamos muito felizes mesmo. E aí, doutor? Uma honra, um prazer, um privilégio de estar aqui. A gente sabe que esse podcast é relacionado à família, mas é um podcast que tem uma abrangência muito grande. Verdade. Porque eu já tive a oportunidade de ouvir e ver algumas vezes. E a gente sabe que, sobretudo, é um podcast da Igreja Batista Atitude, mas a gente fala sobre tudo, porque às vezes as pessoas confundem que o cristão ele é engessado, mas a gente fala nesse podcast sobre tudo, eu já vi isso, e hoje a gente está tendo a honra, o prazer, o privilégio de dividir Orlando. Eu falei Esse casal aqui é um casal querido que, como nós já falamos, nós conhecemos há mais de 15 anos, já congregamos numa outra igreja juntos, estamos juntos aqui. Aqui é um livro que eu escrevi, Negócios Sem Fronteiras, apesar de nós não vamos falar de negócio hoje. Por favor. Mas hoje nós vamos falar de sobrenatural, milagre, maravilhas. Apesar que o negócio também tem muitos milagres, tá? Milagres. E aqui, ó, tá para esse casal lindo aqui. Amém. E aproveitando a oportunidade, tá aqui uma dedicatória para esse casal. Ó, chique. Tem um marcador também aqui de livro. Tem uma história aí legal. A coleção de livro. Aí, galera. Ó, Negócio Sem aí, Fabrício, Fronteiras. dá um foco aí no livro aí, ó. Sonhos de um empreendimento internacional. Obrigado. Eu tô, na verdade, presenteando com esse, que em breve vai estar saindo o livro sobre esse tema que nós estamos falando aqui, Uau. que é Minha Parte do Milagre. Uau. Porque Tem a parte dela, tem a tem a parte história dela que ela estava dormindo 72 dias,
fora o restante que ela estava acordada, mas eu estava acordado e aí tem a minha parte do milagre, né? Total de quantos dias mesmo, Marco? 163 dias Ou seja, internada. Tem 163 dias de história para Fora o antes, o depois, e Deus. tem muita história pela Deus. frente aí, que vai ser o próximo livro, Minha Parte do Milagre. Uau. Então vamos lá, porque eu sei que esse podcast, meu irmão, vai avançar. Então, vamos lá. Nosso tema é Amor que Insiste. Uma história de fé, amor e cura. Bom, como nós falamos aqui, nós tivemos com vocês, a última vez, foi no retiro de casais no Le Canton, É verdade. no Ministério da Família. E aí nós sentamos lá, tomamos um café juntos ali, e a Natália falou assim, eu falei, ei, Zumba, tudo bem? Tudo bem? Não, eu fiz uma cirurgia, estou me recuperando, estamos aqui para descansar um pouquinho, mas em breve a Natália vai fazer a hora aí por ela. É. Mas tem algum problema? Não, cirurgia eletiva, está tudo bem. E aí? Esse tudo bem, o que era, Natália? Estava tudo bem. Tava tudo bem. Inclusive, naquela época que nós fomos ao Le Canton, que nós nos encontramos lá, eu lembro que até a Monique brincou e falou, pega a blusa, vem trabalhar, vem trabalhar. Já falou isso? Não foi? faltando você Tá aqui. faltando vocês aqui, não sei o quê. E aquela era a primeira cirurgia que eu fui fazer justamente para poder ele tentar ver o que estava acontecendo, que eu tinha um cisto, né, no apêndice, entre o apêndice e o intestino. E aí ele foi abrir para poder ver se ele conseguia retirar, Uma biópsia, tudo uma né? biópsia, né? E aí quando abriu, viu que tinha rompido e tinha muito líquido ali, e fechou. Porque a equipe que tinha ali naquele momento não daria para fazer a cirurgia abrangente que era. Né? Só que não tinha o diagnóstico preciso ainda. Não tinha Você nada. foi só para uma só pra cirurgia, poder- ok. E aí ele retirou uma parte daquele líquido, viu que o líquido realmente não era um líquido maligno, né? Nada disso, deu tal, e tudo bem. Só que ele falou assim, você precisa de alguém especialista para fazer uma cirurgia maior, porque você vai ter que fazer uma quimioterapia high-pack, e aí vai ter que fazer umas outras coisas. E nós começamos essa caça de um médico, né? Na verdade, assim, nós viemos para cá, só para voltar um pouquinho, nós viemos para cá, não foi para nada disso, tá? Ela veio na condição de minha enfermeira Você e que enfermeira da Manu, porque a minha filha mais nova, ela veio operar os 2 joelhos, porque ela lutou nos Estados Unidos, wrestling, e eu precisava fazer uma hérnia umbilical que eu vou fazer. Eu tenho uma plantação de hérnia, entendeu? Então, assim, eu vou fazer uma outra agora. Eu tenho uma plantaçãozinha que volta e meia. E aí ela veio exatamente para isso, né? Foi na doutora Denise, que vocês conhecem, né? Portugal, Aquela nossa. pequenininha, Pequenininha. aquela mãozinha desse tamanho. Maravilhosa. E aí eu soube disso, né? E aí começamos a pesquisar um médico que fizesse essa cirurgia maior e tudo. Fomos a 4, 5 médicos. Tinha vezes que eu falava assim para o Marco, vai você, que daí tu me fala como que é. Eu já não ia mais, porque eu falava assim, gente, eu vou morrer. E aí o médico falou que era um câncer e que ele ia retirar e que poderia ter outros cânceres, né, na barriga e tudo. Resumindo, porque é uma história, né? Se eu ficar aqui... Mas eu vou pode ficar- contar nós que o vamos ficar podcast é aqui. de 6 horas. Não é não. Fica à vontade. Nós vamos ficar A aqui gente há tem bastante aqui até tempo. amanhã para contar. E eu fui para casa, ele falou assim, olha, então faz o seguinte, escolhemos a equipe, doutor Ricardo Cota, escolhemos a equipe dele, uma equipe maravilhosa, e aí falamos assim, olha, então nós vamos... Então você pode ir para os Estados Unidos. Eu saí dali para passar o Natal, Ano Novo, e Foi voltar... final de 24. Isso foi final de 24. E voltar para 25, em janeiro de 25. E aí eu falei pro Marco, ele tá me mandando para casa, que eu vou morrer, Marco. Ele tá mandando eu me despedir. Aí o Marco, tá doida, não sei. Aí eu falei, Marco, ele tá mandando... E, enfim, voltamos para casa, para Orlando, e voltamos pro Brasil dia 7 de janeiro. Sendo que a cirurgia era 9 de janeiro. Aí nós fomos... Nós íamos fazer 25 anos de casado no dia 27 de janeiro e eu estaria internada, né? Aí o Marco falou assim, Natália, vamos fazer um cruzeiro, porque nós somos muito responsáveis. Aí eu falei, então vamos fazer um cruzeiro. E E o ficamos... interessante é que ela não estava sentindo nada. Nada. Ela Só falou para deixar nada. claro, Você veio aqui, abriu e estava tudo certo. Tudo bem. ela fez a biópsia não deu nada, foi inconclusiva, e foi quando ela disse para mim que ela ficou bastante abalada. Por quê? Porque eu conversei com o médico
doutor Adão, um grande oncologista, e eu falei, doutor Adão, nós estamos em dezembro, e dezembro é um mês complicado, a gente precisa de autorização ainda. O que o senhor acha? A gente volta para os Estados Unidos, não volta? Ele falou assim, meu amigo, se eu fosse você, eu ia para os Estados Unidos, passar Natal, Ano Novo. Aí foi onde que a Natália falou, ele está me despedindo. Não foi isso. Ele falou, mas ela achou que o homem já estava... Vai lá se despedir. Ou seja, ele estava falando que era para poder aproveitar, porque já que ia levar tempo, aproveita e passa tempo com a família. Porque, na verdade, ninguém sabia qual Quanto era o padrão da gravidade. cirurgia. Porque a cirurgia era para 4 horas e 5 dias de cirurgia. Só uma perguntinha, Marcos. Vocês se programaram para passar quanto tempo no Brasil? 20 dias no Brasil. Porque eram de 20 a 30 dias por conta de ser 5 dias de internação. Porém, Esse era o início. nós fomos atendidos por um grande profissional que, na verdade, nós não fizemos uma cirurgia com ele, mas eu vi que ele era um grande profissional. Foi aonde que, aproveitando que, no meu caso, ela estava balançada, preocupada, mas eu estava de boa. Foi quando nós fomos num profissional indicado pelo primeiro médico, e aí esse médico ele faz muito transplante, e aí aqueles caras assim, muito natural, é porque é médico, cada um na sua área, o cara acaba sendo frio. E aí ele falou assim, vocês não moram aqui não, né? Não. Vocês estão preparados para ficar uns 5, 6 meses aqui? Aí eu... Até porque era uma cirurgia pequenininha. Retirar apêndice, a cirurgia era retirar o apêndice e um pedacinho do intestino, só isso. Aí eu falei assim, mas doutor... Sem saber o que eu ia falar agora. Não, aí eu falei, ué, mas... Imagino ele na hora. Como assim, doutor? Mas 5 meses? Ele falou, ó, isso aqui foi o cara que deu a coisa totalmente já... Deu panorama aquele total. Panorama, foi um dos primeiros. Ó, isso aqui... É uma coisa que provavelmente vai ter que tirar útero, ovário, não sei. Aí eu falei assim, caraca, aí, mas para não balançar ela, mas naquele dia... Você já se programou? Não, eu saí dali, foi aqui no Barra Shop, né, amor? Foi. Aí eu falei, amor, vai para casa, que eu vou no Barra Shop resolver um negócio. Eu sou chorão. Todo homem muito grande assim é chorão. Cara, na hora, na frente dela, tu segurou. Não, segurei, ó. Que Porque isso? não podia abalar ela. Conta que é homem. Pô, vambora. Brabo. Caveira. Aí eu, falei, não, vou segurar a onda e vambora. Aí ela foi, cara, eu parei perto daquela academia que tem ali no Barra Shop, no New York. Cara, baixei a cabeça, tomei um café, liguei para um amigo meu, falei, irmão, tô arrasado. Cara, eu ouvi umas coisas aqui do médico muito braba. A Natália foi para casa, eu sei que ela não está bem, vai lá em casa. Por quê? É o que ela falou há pouco. Ela já não queria mais ouvir médico, nós já tínhamos ido em 2. Aí eu liguei para ele e falei, convence ela para a gente ter... Ela, não quero o negócio de médico, não quero. E aí, no dia 27, comemoramos nosso aniversário de casamento e tudo. Dia 30 foi a cirurgia. Chegamos lá no hospital de tarde, né? O pastor Josué foi lá, fez uma oração, estava lá com a gente. E entrei para a cirurgia, normal. Dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro, depois de um cruzeiro e tudo. Acordei depois, fiquei, né? Depois de um dia, eu acho, acordei. E aí, estava entubada, tiraram os tubos, mas estava tranquilamente, tomei banho. Você não estava sentindo nada? Naquela cirurgia de 4 horas, ela foi para 11 horas. Isso, não era, Então, não foram 4 horas. Já Foi mudou. normal. Foi, triplicou. Para mim, aquilo foi o maior 11 impacto. horas. E aí, tudo bem, eu voltei, fiquei lá, tudo tranquilo. Passei a semana, Marco penteava meu cabelo. Fiquei sentado um dia com ele na cadeira, batendo papo, conversando. Tudo bem. A tua Tudo recuperação ali estava ok. Tu não Ótima. estava sentindo nada. Falei, vou sair daqui a 10 dias, né? Tô aqui bem. Na sexta-feira eu comecei com uma febre. E a Valéria, nossa amiga, a doutora Valéria, foi lá me visitar. Quando ela chegou na visita, olha como é que Deus faz, né?
Ele manda, ele faz anjos, coisas... né? Ou seja, ela foi como São amiga, os ela não foi como mínimos- médica. Não, são os mínimos detalhes. Ela chegou lá e ela chegou na hora do curativo. Na hora. E ela falou assim, isso aqui não tá legal. E aí tira foto, manda pro médico Ela foi lá dela. fora e falou comigo, né? E aí tira legal. foto, manda pro cirurgião dela, não sei o quê. E aí começou a movimentar. O que que era? As fezes, porque o que acontece? Como eles costuraram o intestino, as fezes vazaram. Misericórdia. Tava Ele rompeu um infeccionando. pouquinho. Rompeu, Ele rompeu, na verdade, E aí a um infecção pedacinho já pequeno. estava. Da Né? cirurgia Porque eu não rompeu estava um pedaço. usando a bolsa de Rompeu o colostomia. Eles costuraram para não usar a bolsa e acabou, tava tudo bem. E dali, eu não me lembro de mais nada. Dali o Eu médico, acordei depois de não sei quanto tempo. dali o médico que Aí foi... é com o Marcos. foi um dos Vai, maiores... Foi um Aí dos, é a parte do milagre dele. foi um dos maiores impactos que eu tive depois daquele médico lá. Passou. Aí foi o impacto que eu tive, porque a cirurgia era uma cirurgia de 4 horas, foi para 11 horas e meia. Ou seja, a tua atenção... Não, aí a galera me ligando, eu tentei fazer um grupo, mas eu tinha 1 milhão de pessoas, não dava para fazer o Aí grupo. falou, vou fazer Aí, vídeo. Vou fazer vídeo. Ali já foi uma cirurgia que era para acabar 5 horas da tarde, foi terminar 1h30 da manhã. Ali já me abalou. 4 da manhã eu fui ver ela no CTI, pô, deixei a mulher boazinha, pastor Josué orou, a mulher tá toda entubada, meu irmão, cheio. Eu falei, meu Deus, cadê aquela mulher que eu viajei com ela semana passada? Aí foi, como ela acabou de falar agora, ela começou a se recuperar absurdamente bem. Ela, em menos de 24 horas, extubou e foi se recuperando. Nós temos um vídeo, ela sentando, foi quando ela falou agora há pouco que a Valéria, que, diga-se de passagem, meus agradecimentos públicos aqui a ela, que foi, assim, brilhante, uma atenção absurda, sem ser médica da Natália, é uma querida, uma grande E nem a profissional. especialidade dela, né? Não, a Ela é Denise também ficou anestesista, direto doutora com a gente. Denise também, Portugal, foram assim, na hora que a gente vê os amigos. E a Valéria, quando saiu, como a Natália falou há pouco, ela falou, Marcos, estou vendo aqui que tem alguma coisa de errado. E aí foi tudo isso que ela falou, ligou para o cirurgião. Eu, no sábado, eu estava caminhando na praia, foi onde foi o meu segundo impacto. E aí o cirurgião me ligou, hoje é um amigo pessoal, um grande profissional também, elogiado nos Estados Unidos por ter sido usado por Deus para esse milagre. E aí ele me ligou e falou, Zumba, nós tivemos um problema. Eu falei, qual é o problema? O problema é que acho que houve um rompimento do intestino da Natália. Aí, cara, aquilo ali para mim foi um dos primeiros baques que eu estava caminhando, lembro bem. Eu fui para casa, comecei a chorar. Sou chorão e ainda mais com a situação dessa. Chorei. E aí nós fomos lá, eu era o portador de maior notícia para ela. Tanto que a psicóloga, uma vez lá do hospital, falou assim, pô, você tem que evitar de falar as coisas para ela. Eu falei, mas vem cá, como é que eu vou evitar? Porque eu Jogam falei pra pra ela mim. assim, ele só vem aqui pra trazer notícia ruim pra mim, eu não aguento mais. Porque toda hora você vai ter que fazer tomografia, você vai ter que fazer ressonância. Eu não quero. Porque aquilo dali, como, né, lá na frente, já tava acordada e tal, como eles me locomoviam muito, eu ficava muito... Agitada, Ansiosa, né? E eu ficava muito ansiosa. Foi essa segunda cirurgia que, cara, não tem jeito. Depois de uma cirurgia de 11 horas e meia, entrar numa outra de quase O 7 organismo horas. tá tudo... Não, e detalhe, e abrir ela todinha. Ela fazia assim, ó, não é L não, é o contrário, tá? Não é L não. Era assim, ao contrário. Mas era isso aqui, ó, não era L não. L era assim, ó. Então, assim, cara, aí a partir dali, tadinha, ela veio muito debilitada, e a partir dali a bichinha... Essa segunda cirurgia Aí ficou aqui... 70 dias em coma. Ela acordou, aí depois... Porque foram vários procedimentos. Dali Foram vários. Eu lembro. Toda Vai hora ter te abria, né? Foram 17 É. cirurgias, que na verdade era uma. Na linguagem médica, uma infecção, eles chamam de coleção, né? E aí, na primeira vez que ela fez esse procedimento, que estourou um pedacinho do intestino, foi o suficiente. E só para elucidar aqui, interessante,
Na quinta-feira agora, eu fui almoçar com um querido, um cardiologista que eu advogo para ele há 20 anos, meu amigo, e ele ligava todo dia para mim, e aí, como é que ela tá? Não sei o quê. Aí, um desses dias, eu relatei para ele, aí ele falou assim, Zumba, hoje é sábado, se ela não fizer essa cirurgia até amanhã, ela vai morrer. Por quê? Porque a infecção é muito rápida quando acontece isso. E esse mesmo cardiologista que eu almocei com ele agora na quinta-feira, ele falou assim para mim, eu preciso te falar uma coisa. Todas as vezes que eu ligava para você, ele me ligava 2, 3 vezes por dia. É um querido, doutor Alberto Cândido Guimarães Torinho Neto. O Torinho, meu amigo. Beijo. O Torinho falava assim, Zumba, cadê a princesa? Zumba, a bailarina, ela vai bailar, não sei o quê. Aí eu falei, tá tudo bem e tal, né? Tudo bem, Torinho, estou aqui no CTI. E aí ele falou para mim na quinta-feira o seguinte, como o pastor Josué ontem, a gente tomando um café, também me falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, Zumba, algumas vezes ele deixou transparecer. Todas as vezes que eu desligava o telefone, que eu falava aquilo, eu desligava e começava a chorar, porque eu estava mentindo para você. Porque o quadro da Natália, ela ia morrer. Não tinha jeito. Eu sabia que ela ia morrer. Como médico, né? Como médico, 42 anos de médico. Como ontem, o pastor Josué, a gente tomando um café, eu falei isso para ele, aí ele falou assim, Zumba, a Bianca tem uma pessoa que ela faz ginástica, alguma coisa assim, que trabalha no hospital onde a Natália estava. E a Bianca sempre perguntava, ela falava assim, ó, não conta com essa senhora saindo do hospital. Todo mundo lá no hospital sabe que... Humanamente, como diz esse ano, já chamados ao extraordinário, no ordinário, De onde naturalmente. você tirou essa força toda, Zumba? Porque, assim, eu via que assim, se renovava a cada dia, porque tinha dia que ele... na verdade, assim, muita gente, né, graças a Deus, eu posso te dizer que eu tive um apoio absurdo, um apoio da igreja aqui, a igreja de Orlando. Pastor Josué, como sempre, eu sou suspeito de falar que é um querido, é um amigo, é um pastor. A igreja em si orou muito, mas eu tive uma coisa assim que eu posso te dizer, que foi uma oração até, acho que involuntária, você naquela pressão toda. E uma vez, eu tenho uma cadeira lá no quarto, que a Natália sabe, que essa cadeira, quando eu cheguei aqui agora, eu já dei uma engasgada, porque aquela cadeira ali, eu chorei muito naquela cadeira, né? E aí, uma dessas vezes, eu orando ali, eu falei com Deus, esse momento, tu tem que ser meu psicólogo. Esse momento, tu tem que ser meu psiquiatra. Porque eu não tenho nem cabeça nem tempo para ir um psiquiatra ou um psicólogo. Eu preciso que tu seja o meu psicólogo e meu psiquiatra. Cara, e eu posso te dizer que ele foi um tremendo de um psicólogo, um tremendo de um psiquiatra, porque as pessoas, às vezes, passavam a mensagem para mim, cara, tu é muito forte, tu tá segurando, nananã. Cara, aí eu vou te falar que isso realmente foi Deus. A gente não está aqui nesse podcast falando de religião. Não. A gente não está falando aqui para você que está nos ouvindo de igreja. A gente não está falando de religião. A gente está falando aqui daquele que opera milagres, maravilhas, sobrenatural. A gente não está aqui puxando brasa para a igreja tal, A, B. Não, a gente está falando que Jesus ele é tremendo. Então, assim, para passar a palavra para a Natália aqui, eu lembro que uma das vezes eu cheguei lá no hospital e nós contratamos um médico assistente, né, doutor Caruso, Leonardo Caruso, outro querido também, e o Léo falou assim para mim, Zumba, a gente... Na verdade, foi o Runister que estava lá, eram os dois. O Runister, eu cheguei e ele falou, Zumba, há 10 minutos aconteceu um problema aí. Aí eu falei, e aí, o que houve? Aí ele, dá uma segurada para entrar na sala, porque nós tivemos um problema. Ela está com hemodiálise, que ela fez várias hemodiálises, né? Foi várias quedas de pressão, várias hemodiálises, enfim. Ele falou,
ela teve um sangramento no corpo inteiro. E ela está com alguns equipamentos na cabeça. É uma foto, para mim, uma das mais fortes. Ela está com equipamento na cabeça e esse equipamento está monitorando para ver o que foi afetado na vida dela e na saúde dela. Porque, Zumba, se passar para a cabeça, nós perdemos. Aí é o que eu estou te falando do psicólogo, assim, e eu falei, não, irmão, tá tranquilo, vamos embora, vai dar tudo certo, eu vou entrar e tal. Aí entrei lá, ela estava com 2 tampão no olho aqui, com a cabeça enfaixada, cheio de fio, um computador do lado e em coma, né? Totalmente, profundo. E aí, assim, então foi episódios desse, que a gente tem diversos outros, que isso daí não tem explicação em dizer que eu sou o cara, que eu sou... não, mas eu quero aqui hoje, no podcast, te dizer... Cara, não é verdade. Eu tenho a dizer que, nesse momento difícil, né, esse momento de luta, de batalha, de impotência, porque não é grana, não é carro, não é casa bonita, não é nada. É a dependência do médico dos médicos. Para uma pessoa que tinha 1% de chance e está aqui, ó, bonitona, linda, mas já está brigando comigo e tudo. Então tá tudo bem. Ó, quando começa a brigar, eu falo, Deus, obrigado. Aí os outros acham que eu sou maluco. Eu falo pra ele, não pode reclamar, que você pediu eu pra não eu posso. ficar aqui. Imagina eu reclamando com Deus. Deus, tá me perturbando no seu canto. Eu vou falar, agradece, né? pô, que isso, cara? Tu pediu aí pra ficar vivo, agora segura. Deixa a minha eu cri-cri. uso isso, eu uso Deixa a isso. minha cri-cri de volta, que tá ótimo assim. Cara, mas assim, quando a Monique te fez essa pergunta, e eu fiquei imaginando aqui, né? A gente hoje está vivendo, hoje não, né? O ano do chamado né? O chamado ao extraordinário. Então, o pastor Josué tem falado muito sobre isso. Nós vivemos o ordinário, que é o natural que podemos fazer, para poder viver o sobrenatural, que é o extraordinário. E vocês já estão contando aqui aquilo que muitas pessoas podem estar desanimadas, achando que eles têm um problema gigantesco, e não tem. Acho que a única coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro é crer. E fazer o natural, que é orar. Não existe vida de cristão sem oração. Não existe. A arma invisível que nós temos é a oração. E a tua arma invisível, Zumba, foi a tua oração, o teu derramar com Deus. É sentar na cadeira e botar Deus sentado e falar, aí, eu preciso falar contigo. Com quem que eu vou falar? Quem vai me escutar? Quem vai me entender? Ele poderia sentar com o pastor Josué, homem de Deus, servo, e falar tudo. Ele ia ficar sentado, ouvindo. Dá até Vai uma falar palavra. o quê? Como vai falar o quê? Numa hora Mas dessa o a gente consolo só fala de o quê? Deus. O que a gente fala para essa pessoa? De verdade. Eu não sei, de verdade, o que falar para uma pessoa num estado desse. Eu digo, eu só posso orar. Né? Esse assunto é um assunto muito delicado. E não tem um ano que a Natália saiu do hospital. Não tem um ano. Pra gente, cara, ver a Natália aqui é mais do que milagre. Porque que a gente Não ficou tem um acompanhando ano, e falou, né? cara... Se entrar lá no Instagram, vai ver o estado dela. Essa hora eu tava no hospital ainda. Hoje ela Hoje estava no tava no hospital, hospital. no semi-intensivo ainda, com a barriga aberta daqui a aqui. Há menos de um ano. Menos de um Mas ano. teve um episódio que a gente não vai entrar, por favor. A gente sabe que esse podcast ele é assistido por várias religiões. A gente não está falando de religião. Você que é espírita, você que é católico, você que é maçom. A gente não está falando sobre isso. Mas eu preciso te passar essa experiência, porque é algo assim extraordinário. Nós estamos no ano do extraordinário aqui. E um dos episódios, entre dezenas e talvez centenas que eu vivi lá, eu tive uma oração, e o pastor Josué, agora domingo, estava até palestrando sobre isso, e eu lembrei da minha filha. Né? Você poder falar assim, é a demonstração da tua relação. A minha filha falou para Deus assim, Senhor, eu estou mal. Minha filha nos Estados Unidos, eu aqui. Eu estou muito mal, a Manu. Mas, Senhor, eu vou te liberar para que teu nome seja glorificado e tu faça o que tu quiser. Para isso, acho que é uma demonstração de você deixar Deus no controle. E nessa mesma pegada, eu ouvi uma palavra uma vez
de um grande pregador, e esse pregador ele falava assim, você não pode ser um imbecil, um idiota na presença do Senhor. Você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que raciocina. Então, assim, você tem que argumentar com Deus. Ele é soberano, ele é criador, ele está no controle, mas argumente com Deus. Sim. E eu lembrei disso, que eu posso te dizer que foi ali o Espírito Santo. E eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, a Natália está muito mal. A Natália, assim, humanamente falando, eu não sei o que fazer, a gente está fazendo de tudo, e Deus mandando providência. Eu tinha um terreno em Búzios que estava vendendo há 11 anos, a prefeitura de Búzios comprou os terrenos. Glória a Eu Deus. tinha uma sala que estava 12 anos para vender, nunca ninguém tinha ido ver. A inquilina me comprou, providência de Deus em tudo. Providência. E eu falei, o senhor tem providenciado, o senhor tem me ajudado, mas eu quero submeter a ti algo que eu tenho orado, e a igreja, o mundo, meus amigos têm orado, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. E eu comecei a argumentar com Deus no seguinte, eu falei assim, Senhor, se é a tua vontade levar a Natália, eu vou aceitar. Se é a tua vontade, o teu nome vai ser glorificado, levar a Natália, isso vai glorificar muito o teu nome, vai trazer vidas para te conhecer, ter essa oportunidade, que seja feita a tua vontade. Mas eu entendo que o teu nome pode ser muito glorificado também com a Natália viva. Amém. Como a Natália viva? Tem um casamento agora marcado para o dia 6 de dezembro. Quero dar Manu. E ela não teve como nem ir comprar o vestido da filha, porque ela está no CTI. A gente não sabe se ela vai estar presente, mas se ela for esse casamento, Deus, vai ser um presente maravilhoso para mim, para minha filha, para os meus netos. Senhor, um marido vai ficar sem esposa. 4 netos vão ficar sem avó. Agora são 5, né? Agora são 5. 4 netos vão ficar sem avó. Deus, e a gente pode fazer a tua obra, a gente pode glorificar o teu nome e testemunhar o que o Senhor é tremendo e o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar ela, sim. Cara, eu esqueci isso, porque eram muitas orações, era muito choro. Eu esqueci. E foi um irmão aqui da igreja, com um anjinho do Flamengo, meu amigo, foram lá em casa visitar a Natália, e o Carlos Júnior. Carlos Martins. Carlos Martins Júnior ontem esteve comigo no escritório, amanhã nós vamos para Rio das Ostras. E ele foi lá, nem conhecia ele ainda. E o Carlos chegou para mim, acho que ele nem sabe disso. Ele chegou para mim, era até o negócio estava na mão dele orar, mas um lá tomou a frente para orar. Aí ele falou assim, não, tudo bem, eu não vou orar não, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem o direito de não acreditar, mas se você acreditar, tu vai se dar bem. Ele falou assim, querido, uma oração que você fez, e nessa oração os planos de Deus foram mudados. Eu fui depois fazer um estudo para ver a mudança de sentença na Bíblia. Deus mudando sentenças para abençoar pessoas. E talvez hoje tem pessoas que estão sentenciadas à morte, ao câncer, à AIDS, a um casamento falido, a finanças quebradas, e ele já se auto-sentenciou, mas Deus pode mudar a sentença, Amém. que mudou a sentença da Natália. A Natália está aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Menos de um ano a Natália está aqui. Então, cara, eu falei, Deus, obrigado, porque aquela oração que eu até esqueci, Deus mudou. E Deus revelou através de um irmão que, numa simplicidade, falou para você, foi uma oração conhecia. que você fez que mudou a E sentença. sabe o que me marcou também? Uau. A Natália tinha escrito, eu vou sair daqui, Eu vou pra casa. eu vou pra casa. No iPad, né? No iPad. Eu botei... eu tava em, tipo, num coma, voltava. Tava. E aí a menina que tava tomando conta de mim, eu não sabia nem quem era ela. Eu olhava assim e falava, quem é essa garota? Quem é essa pessoa que tá aqui, né? Porque eu não sabia. E aí eu pedi o iPad dela e botei... Primeira coisa que eu escrevi, eu vou pra casa.
Você Não, profetizou, Natália você foi- afirmou. Declarou. Natália é uma guerreira. Declarei. Eu tenho muito orgulho da E Natália. assim, o que eu falei com Deus na época, né? Eu falava muito com Deus isso, e eu falava, Senhor, eu não quero sentir dor. Eu não quero. Porque todo mundo fala, né? A pessoa que tem câncer, ela sente muita dor e sofre de dor. Senhor, se for para Nem eu no ter dor, tratamento. se for para eu ter dor, o Senhor me leva, que eu sei para onde que eu vou. Então me leva, tá tudo bem. E aí, eu vou te falar uma coisa, eu nunca senti dor. A dor que eu sentia, tipo, no corpo. Ah, tá bom, a gente sente dor no corpo é hoje, poxa. Né? Não A somos idade. mais aquele jovem. É. Eu sei tipo- o que é dor pra ela. Porque Rapidinho. ela tomava uma injeção na perna. eu ia falar Aí um dia isso. desse eu cortei o dedo. Ai, amor, ai. Até pra mexer com ela. Ai, meu dedo tá saindo sangue. Aí ela, Marco, pelo amor de Deus. Eu falei, não posso nem rir do irmão, né? É legal. Aí, assim, e aí essas que eu tomava na perna, realmente sentia dor, mas não era uma dor de um câncer, né? Naquela dor crônica, não. Então, assim, Deus foi muito, sabe? E também no meu coma, eu ficava assim e falava assim para Marcos. No meu coma eu achava que eu falava assim para ele, Marcos, põe a igreja para orar. Ora, Marcos, ora, não para de orar, põe a igreja para orar. E, cara, Você teve, assim, algumas áreas, assim, que tu tinha consciência, assim, do que estava acontecendo? eu no achava cirúrgico? então, eu tinha consciência, mas eu não sabia muito bem o que Muito estava bem. acontecendo. Então, tipo assim, o Marcos ia lá de manhã e voltava de tarde. Eu falava para ele que ele nunca mais tinha aparecido lá. Você nunca mais veio aqui. Eu olhava pra gente. Todo dia. Então, é porque eu não tinha noção. Tanto tempo. Então, assim, eu acho que quando eles me locomoviam e me levavam para tomografia, enfim, ressonância, ou cirurgias, eu achava que eu estava indo embora para casa. Entendi. Então, na minha consciência, eu falava, oba, vou embora para casa, eu posso ir para casa, estou bem, vou para casa. E não. Essa é uma curiosidade, Natália. No centro cirúrgico, tu teve alguma experiência, assim, com Deus? Não, centro cirúrgico não tive. A única experiência que eu tive, assim, lá no coma, né, que eu me lembro, nunca eu tive experiência de pensar nas minhas filhas, dos meus netos, tudo era eu e Marcos, era muito louco. Era muito doido, porque eu só pensava eu e ele. Ele era a única pessoa que vinha em todas as minhas... Tudo que eu Memória. pensava na memória. Então, eu lembro que eu escutava o barulho da moto. E a moto está em Orlando. E a moto, ela faz um barulhinho. O Marco botou um cano para ela fazer um barulhão. Porque o barulhinho não serve, né? Pra quê? E eu Quase não escutava. gosta dessas Não, eu falo coisas. para ele que ele passa lá na fora, eu escuto em casa. Que é longe pra caramba. E aí, ele chegava com a moto e eu falava, Marcos chegou. E eu tentava falar, Marcos. Na minha cabeça, eu estava gritando ele, tá? Mas não tinha nem voz para gritar. E estava com tracostomia, né? E depois eu vi a moto indo embora. Eu ouvi a moto indo embora. E aí eu começava a chorar. Porque eu falava, gente, ele foi embora, me deixou aqui mais um dia sozinha. Eu tô sozinha, ele foi embora. Chama ele, chama Viveram ele. uma só carne mesmo ali, né? Isso que eu ia falar. A Monique tocou num ponto que vocês, né, fizeram casados e a gente entende isso na lição de uma só carne, né? Que quando a Bíblia diz, né, que homem e mulher deixarão pai e mãe, unirão, se tornarão-se uma só carne. E a maior prova de uma só carne é isso aí que tu tá falando, é de... Viver esse momento. E sentir, né? Cara, o cara contar aqui, bicho, assim, a gente tem privilégios e não sabe, sabe? Dele falar isso aí, e tipo, o que você estava passando lá era uma só carne que estava suportando. E o que você talvez não estava entendendo quando não lembrava das filhas, dos netos, é que a tua uma só carne é que estava te sustentando, por isso que tu só lembrava dele. É como se tivesse cortando a carne ali, porque ele estava sofrendo o tempo todo. Não que suas filhas não estivessem sofrendo, é claro que estavam, e muito, os netos, os filhos, mas como ele estava mergulhado naquilo ali. Eu lembro de um dia que tu postou um vídeo que a Manu veio. Cara, aquele dia ali, pra mim, tipo assim, quando eu olhei, eu falei, caraca, meu irmão, filho, ver aquilo, tipo, eu acredito que tu na hora deve ter, meu irmão, fala assim, vou sair daqui que vai ser pior. Eu estar aqui do lado e ver. Então, assim, fica uma lição pra gente aqui da questão de ser uma só carne, como a gente, como trabalha com casais, a gente tenta explicar muitas das vezes na teoria, e a gente não consegue, às vezes, passar a mensagem que a gente gostaria, né?
Então a gente tenta mostrar isso. Gente, a gente faz aquela dinâmica da massinha, faz a dinâmica do papel, que quando separa, e aí nesse momento vocês tiveram, por alguns instantes de dias, vamos dizer que foram instantes, mas de dias, separados pela saúde dela, mas estavam unidos espiritualmente, e as pessoas não entendem essa conexão. E é isso que tu falou. A Monique fez a pergunta se você teve algum insight espiritual, Deus de alguma forma, alguma experiência. Mas a experiência foi maior do que essa. Maior do que essa. Uma coisa assim que a gente sabe que nós estamos sujeitos a doença, a problema, a luta, a dificuldade, tudo. Aqui não tem nenhum super-homem. Quando o cara é muito super-homem, eu não gosto muito não, sabe? O cara também não curto eu isso, não não. curto essa galera que é Não. super não. Porque nós Verdade. temos as nossas lutas e as nossas... E vai ter, né? Não, vai ter. Isso aí está na Bíblia. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta é o desejo, a obstinação, a perseverança, a determinação de você vencer. A Natália teve isso. Eu Verdade. posso te dizer que teve. Verdade. Porque nesses 163 dias, a Natália não desistiu um dia, cara. A Natália, ela queria, tanto que no finalzinho eu ainda fiz uma surpresa para ela. O médico já tinha, eu falei assim, Léo, você me diz, porque estava na reta final para ela sair mesmo, que já você me diz quando a Natália vai sair, me diz antes, irmão, porque eu quero preparar as pessoas que amam, tanto que nós fizemos para receber ela. Cara, o cara me chega, meu amigo hoje, ele falou assim, Zumba, Natália vai sair quarta-feira ou quinta. Falei, Léo, pelo amor de Deus, Léo, 2 dias, Léo. Ela não pode sair não, irmão. Ela não, quinta. Mole? Quinta-feira. Ela não pode sair quinta, não. Segura essa mulher aí, que eu tenho que fazer todo Aí, meu irmão, não, e ela, assim, Agoniada. não, ela sentia que... Sentia que eu ela ia embora. sentia. Eu falei pra ele assim, eu vou embora 10 de julho. Aí ele, como assim? Eu falei, eu vou embora 10 de julho. Aí ele, não, Natália, você não vai. Eu falei, Eu ia vou. segurar um pouquinho mais até o meu aniversário, mas... Aí no dia mas aí no dia 10 de julho foi quando ele tirou a tráqueo, foi quando ele tirou a sonda. Ah, isso aí. Aí ele já estava preparando. Pode falar. Não, aí ele já estava preparando, eu falei, irmão, tu tem que me dar um tempo, que eu mandei fazer camisas para ela, com a foto dela, convidei a galera lá da Nova Holanda, um local que eu amo, que nós ficamos bola, 13 eu anos lá. lá Não, numa lembro igreja. da igreja que vocês ficaram lá. Assim, a galera daqui da igreja. Então, assim, chamei meus amigos todos, pessoas que são Sim, nossos que estavam amigos. próximos. Aí para fazer, tanto que a gente tem a saída lá do hospital, que foi um negócio bacana. E aí, cara, é incrível. Ela queria tanto sair, porque aí ela começou já a brigar. Isso, ela ficou, acho que foi um dia a mais, no máximo. Foi um dia antes que eu comecei. Aí ela já estava boa. Não, e ela já tava, não, eu vou embora, Aí eu falei assim, ó, Eu hoje vou embora. eu vou fazer uma Eu vou aposta. embora. Eu acho que tu vai sair sábado. Aí a enfermeira, eu acho que ela vai sair amanhã. Aí ela, eu vou sair hoje. Que, na verdade, ela só saiu sábado. Mas eu ia sair naquele Mas ela dia. queria, o que eu quero dizer com isso é que a Natália, assim, eu tô te falando de boa, eu sou suspeito em falar, mas, cara, ela quis lutar. E ela perseverou, ela foi determinada. E a gente, talvez, Não se uma entregou, né? recomendação que eu faça para uma pessoa que talvez esteja com câncer, talvez esteja num estado terminal, talvez tenha um filho, um familiar que está muito mal, mas eu acho que a Bíblia diz que a esperança é tudo. Você precisa acreditar no sobrenatural, no milagre. É isso que aconteceu e foi o que sustentou ela. Então, assim, essa vontade de querer viver, de querer lutar, se ela viesse a partir para o Senhor, ela seria uma guerreira que ela Lutou ao fim. ela lutou e ali ela iria terminar lutando. Então, eu acho que eu isso é também importante. vejo tudo milagre, porque assim, desentubar não é uma coisa tão fácil. Não é O não. dela foi, ela reagiu muito bem para muitos dias entubada. E aí tu tá falando da questão dela, né? Guerreira,
ela tinha essa vontade. Então, a gente aplica a Bíblia o tempo todo. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. E tudo é possível que crê. É verdade. Isso aí. E aí, a fé dela, que Hebreus diz, que é o firme fundamento das coisas que nós temos a certeza que ela vai acontecer, mesmo a gente não vendo. A Natália tinha certeza, porque ela estava pautada na fé. E a oração dela, mesmo inconsciente, foi: Senhor, eu sei que eu vou partir, tô tranquila. Se for para me levar, me leva agora. Se não quero sentir dor. Se for para eu sair daqui, eu quero sair boazinha. Boazinha porque eu tenho que dar uma perturbada no Marcos, eu tenho que brigar com as minhas filhas, os meus netos têm que puxar a orelha, eu tenho que estar lá igual o sargentão, que eu sou pequenininha desse jeito, mas eu mando em todo mundo. Tá exercendo. Eu mando em todo mundo. Manda mesmo. Aí ela já Manda só ela. é isso aí, do jeito que ela é isso. Mas isso é fé. Se for para eu ficar aqui do jeito que eu não sou, não quero. Não quero. E aí Deus é muito bom. Gente, assim, cara, eu não sei mais o que falar. Porque, meu irmão, eu já estava aqui, eu vou falar, eu penso falar alguma coisa, me dá uma vontade de chorar. Quando eu vejo esse homem chorando, irmão, eu falo: caraca, meu Não, irmão, e eles vai me viveram. destruindo, vai me deixando assim, eu falo: caraca, meu irmão, pô, eu não tive problema não, cara. Não, é Eu não tive problema não. Que todo mundo fala lá nos votos de casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza. É Nós já bonito vivemos na hora. todas as fases, tá? Só pra vocês saberem. Literalmente. Mas viver é diferente. É diferente. E assim, eu como homem, né, que vivi essa experiência, o cara, às vezes, ele diz que é o cara, que ele é o mantenedouro, ele é o supridor, ele faz isso, faz aquilo. Irmão, o cara, ele é homem, o cara, ele é íntegro, o cara demonstra, diga-se de passagem, eu posso falar aqui, eu tenho um pastor que ele vive esse problema com a esposa. Eu aprendi com esse pastor em Israel. Esse pastor, nós fomos para Israel, esse cara cuida da mulher dele, assim, a mulher dele, inclusive, até peço oração por ela, mas ele cuida dessa mulher com carinho. E quando nós viajamos para Israel, eu nunca ia imaginar que eu iria passar. Eu vi o cuidado desse homem com aquela mulher, o carinho desse homem com aquela mulher. Então, cara, eu acho que se você fez esse voto, ou não, mas eu sou só juntado, que se dane, juntado, tá bom. Tem que casar, tudo bem. Claro. Tá bom não, vai Tá bom não, vai casar. Porra, essa mulher. Aí o cara fala assim: não, mas eu ainda não casei. Não importa. Eu acho que a integridade no relacionamento, Sim, você vai honrar você mesmo e a tua mulher nesse momento, cara. E eu sei que a Natália faria a mesma coisa e até o dobro. Então, talvez, se você hoje está vivendo um problema desse, cara, cola com a tua mulher, ajuda, seja íntegro, você vai demonstrar a tua hombridade nesse momento. É isso. É nesse momento. Sobre isso. Queridos, eu queria agradecer vocês. A gente aqui não é aquele podcast que a gente poderia ficar 2, 3 horas. O Atitude TV. Nosso podcast aqui tem uma duração e nós já passamos da duração. A plaquinha já subiu. Dos 10 minutos, dos 5 minutos, dos 2 minutos. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Então ela vai passando. E a gente vai por quê? É um assunto que a gente chama, né, dentro do mídia, do marketing, aí, do storytelling. A história de vocês é a história real, cara. Não tem... Ninguém sentou aqui, a gente tinha uma pauta aqui. Não tem como olhar a pauta. Olhar a pauta pra quê, irmão? É contar a história. Eles contaram a história da vida deles aqui, desse momento de vida. Da história da vida, não. Porque a gente conhece outras histórias e vocês têm outras histórias mais para contar. Foi o que falou, já vivemos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, na riqueza. Então, assim, todo mundo tem uma história para contar. Mas o mais importante que vocês contaram aqui é uma história de fé. Amém. De amor e de superação. Bom... Muito obrigado por vocês dividirem conosco e com essa galera toda que está em casa aí. De olhar, né? Às vezes a gente reclama tanto de uns problemas tão pequenos. Sim, eu tem ia... que pagar boleto, isso é mole, Eu ia galho falar fraco, sobre isso, só pra gente terminar, né? Já que tá terminando agora mesmo. Né? Acabou Tem um mesmo. montão de corte nesse podcast. Corta. Então, assim, são as pequenas coisas de verdade. Eu fiquei 100 dias sem beber água. Meu Deus.
Então, isso aqui, ó, uma garrafa de água, eu só queria beber uma garrafa de água. E eu só queria dirigir. Sabe? Ah, mas eu dirijo. Eu falei, gente, tá bom, mas eu não dirigia. Então, eu lá na cama e tal, falava assim pro médico, quando que eu vou poder dirigir? Aí ele, hã? Tipo, você tá doida, né? Então, são coisas pequenas que a gente tem que dar valor. O apóstolo Paulo, quando ele diz, né, eu sei viver no pouco e no muito, ele está falando dos pequenos detalhes, ele não está falando de coisas materiais. É disso aí que você acabou de falar. De beber um copo d'água. Poder fazer um xixi, gente. De poder... Tomar um banho. Ela foi tomar um banho. Mãe, pentear seu cabelo. Escovar um dente, sabe? É você levantar da cama, abrir a janela e ver que o dia raiou. É verdade. É ficar 2 minutos em pé, tendo que ficar 2 segundos em pé e andar 10 quilômetros depois agora. Não dá para contar essa história 8 agora, meses. mas a gente Vamos contar numa outra. Ela andou 11 quilômetros agora em Veneza. É isso. E a primeira vez que ela ficou em pé, ficou 3 segundos. 3 segundos. O fisioterapeuta pediu 10, ela só conseguiu menos de um ano. Andou 11 quilômetros agora. Uau. Então, é isso. Deus é maravilhoso. Amém. Queridos, Só Deus. muito obrigado. Natália, a gente vai deixar aqui, mas fala teu Insta, Zumba fala o teu, porque aí pode ser que alguém tenha alguma Claro, pergunta para fazer, claro. ver teus vídeos lá, ver os vídeos, que vai edificar a vida, isso é legal, é um testemunho vivo. Claro, Qual é o teu prazer. Insta? Qual é o Insta do Zumba? @Natizumba é o meu Insta. A gente vai colocar. E assim, não foi nenhuma coisa proposital, mas ali a gente tem a história. Se você quer conhecer essa história, se você entende que vai te ajudar em alguma coisa, a gente tem a história desde o primeiro dia até o dia da saída do hospital dela. Então é Marcos_Zumba. @Marcos_Zumba. Eu acho, não, tenho certeza que Deus me deu força para gravar aquilo para edificar a sua vida. Verdade. Para falar contigo e dizer que Ele pode todas as coisas e Ele consegue reverter esse quadro que talvez você possa estar vivendo. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado. E vocês que nos assistiram, eu tenho certeza absoluta, se esse não foi o podcast que mais te impactou, é que você não está com sensibilidade. De verdade. Eu vou falar, você não está vivo. Não está, porque não tem como, irmão. Isso aqui é história real, é vida. Vida na vida. Nós vivemos aqui na atitude de vida na vida. E eles contaram a vida deles aqui em um momento muito difícil, de 163 dias. E hoje eles vivem um milagre. Bom, siga-nos aí no @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cast. Curte, comenta e compartilha com geral esse episódio, porque muita gente vai ser abençoada. Marcos Zumba, muito obrigado. Natália Zumba, muito obrigado. Vocês em casa, muito obrigado. Até o próximo Família Cast. Saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe.